Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós estamos iniciando uma aula de um projeto do nosso grupo de estudos da Comissão de Processo Civil da UAB Tatuapé. Esse grupo de estudos, hoje é a segunda aula e é a primeira que vai ser gravada, tá? E ele tem por escopo permitir esse espaço para aprendizado mútuo não só de membros da comissão, mas de advocacia, dos acadêmicos, de todos os interessados, temas práticos do dia a dia, temas de relevância para a advocacia. E o tema de hoje é um tema muito atual e um tema de grande relevância que surgiu no Direito Processual Civil recentemente, nessa ferramenta que o CNJ criou, e o TJ São Paulo está já para implantar na semana que vem a utilização desse sistema, e para isso para aprender um pouquinho mais sobre esse tema, convidamos a doutora Viviane Ramoni, que é presidente da OAB, da Comissão de Processo Civil da OAB Uberlândia. Inclusive, peço licença aqui para ler o currículo da nossa palestrante, o mini currículo da nossa palestrante. Ela tem muitas funções. Viviane Ramoni, ela é advogada, mestranda em compliance, especialista em processo civil, em direito civil constitucional, em direito contratual e responsabilidade civil, presidente da Comissão de Direito Processual Civil da Subseção Uberlândia, da UAB Minas Gerais, membro da Comissão de Processo Civil da Seção de Minas Gerais, da UAB, membro da ABEP, Associação Brasileira Elas no Processo, membro da nova diretoria International Association peço desculpas aqui, de Inteligência Artificial, membro do Comitê de Ética de Inteligência Artificial da AB2L e membro da Associação Brasileira de Legaltech e Lautech. Viviane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer o convite da OAB Tatuapé, na pessoa da doutora Fernanda. Doutora Fernanda, muito obrigada pelo carinho do convite. E, assim, é muito gostoso a gente participar desses grupos, né? A gente tem um trabalho que a gente realiza, a gente sabe da importância de uma comissão de processo civil, a importância da atualização de todos os seus membros, né? Então, eu fico muito feliz de ver essa noite aqui, tanta gente participando, tanta gente interessada. Nós vamos aprender juntos, que eu acho que o grupo de estudo é para a gente conversar e aprender junto. Eu trago um pouco do que eu estou aprendendo e vocês compartilham comigo, que eu acho que é a melhor coisa, né? Falando um pouquinho dessa questão dessa minha experiência, eu sempre gostei muito da parte de inteligência artificial e de processo eletrônico. O processo eletrônico sempre foi, né? Eu brinco que eu sou tenho muitos ciúmes de vocês que usam ESAGE, porque aqui a gente usa PJE. Então, assim, eu falei que eu entrei na comissão só para conseguir colocar número de página no PJE, porque a gente não tem. Então, a gente morre de inveja de vocês, porque o seu ESAGE é maravilhoso, né? Agora, vamos ver se agora, com essa questão dessa alteração toda do PJE, né? Eles estão fazendo toda essa interoperabilidade que a gente tanto queria, e é uma das nossas lutas aqui, pelo menos colocar número de página, né? A gente fala que se tiver que imprimir, que a gente não quer nunca, né? Mas se tiver que imprimir e inventar, a gente não consegue montar o processo de novo, né? Verdade. E são coisas práticas, né? Então, a gente tem toda essa coisa. E outra coisa que a gente tem muito importante é hoje a plataforma gov.com, que fez uma revolução, e a gente teve a questão da pandemia, e a pandemia foi realmente alavancar, né, da questão da tecnologia e principalmente no judiciário. Então, eu gostaria de pedir licença para compartilhar com vocês a minha tela, porque aí a gente vai fazendo esse passeio todo aí, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a questão do Sniper, que é... Estou assistindo uma aula. Eu acho que tem uma câmera ali. Ódio, Roberto. Aí. A propósito, eu só queria também aproveitar, Tá bom, então. o menino que eu acabei não pode falar. mencionando. Eu acho que tem uma câmera. Aproveitando o ensejo, a quem tiver perguntas, dúvidas, pode mandar para a gente. Nós teremos também
um espaço ao final da exposição, mas antes disso, de repente, tiver alguma dúvida que ocorrer ao longo da explicação, podem mandar pelo chat, depois nós Pode abrimos me interromper também, então, tá? fiquem à vontade, podem Fique à mandar, tá? vontade. É um bate-papo. Eu trouxe só um balizamento porque eu acho que é importante a gente conversar e que vocês tragam a experiência que vocês já têm, porque às vezes uma experiência de um ajuda muito o outro. Então, a proposta é realmente ser um bate-papo. Vocês fiquem à vontade a qualquer momento para me interromper aí. Isso, podem ficar à vontade, sim. E aproveito também para agradecer esse espaço ao doutor Tiago Massicano, nosso presidente da subseção Tatuapé, que está sempre com ideias inovadoras, nos permitiu esse espaço, fez questão de falar, não, pode deixar gravado também, né? Sempre muito importante essa interação e esse compartilhamento de ideias. É como você comentou, né, Vê? Nós vamos aprendendo juntos, então isso é muito importante. Deixo aqui também a saudação, ele infelizmente não pôde estar presente hoje, mas também deixo aqui o nosso agradecimento a sua participação aqui, tá bom? Então vamos começar. Tá ótimo. Vou fazer uma pequena introdução. Eu acho que a gente, dentro de uma comissão de processo civil, são coisas básicas, mas eu acho que é importante para que a gente possa construir uma ideia, né? Então, a gente tem que pensar em termos de execução. Se eu tenho uma execução contra pessoa física e pessoa jurídica, que eu vou ter um direcionamento diferenciado. Então, a gente começa com a questão das possibilidades de bens. O que eu quero de bem de pessoa física, né? Primeiro que eu posso pegar outras coisas que às vezes as pessoas se esquecem disso, né? Eu posso pegar a penhora de um crédito de uma pessoa física. Às vezes ela tem uma letra de câmbio, tem uma NP, uma duplicata, um cheque, qualquer crédito, isso pode ser objeto de minha penhora. E às vezes a gente fica tão focado no bem da pessoa que esquece de fazer a pesquisa se ela tem um crédito com um terceiro, né? A nossa questão básica hoje que a gente tem, que a gente já está acostumado todo mundo, é a questão do Sisbajude, né? Que eu vou procurar em termos de dinheiro e de aplicação financeira. Mas eu posso também fazer penhora de cotas ou ações societárias. Então, só pontuando algumas coisas que a gente vê. E na questão da pessoa jurídica, o que a gente não vê, às vezes, muito em termos comuns, que as pessoas não verificam, é que eu posso fazer uma penhora de um percentual de faturamento da empresa. Eu posso fazer uma penhora da própria empresa, do estabelecimento, posso fazer de semoventes, eu posso fazer de fruto, de rendimento de coisa imóvel, de bem imóvel. Então, necessariamente, eu tenho outras opções que não seja pensar naqueles bens móveis, bens imóveis. Então, é um convite para sair da caixinha, para a gente pensar, já que o código nos permite isso, né, que a gente possa fazer essa pesquisa. Trouxe só para a gente dar uma lembrada a questão da ordem de preferência. Existe toda uma justiça, em termos assim, uma discussão, né, se esse rol é taxativo, se não é taxativo. Se você tem, antigamente você tinha a questão do 620, que era a questão do benefício do próprio devedor. Hoje tem uma discussão quanto a isso. Mas, de qualquer maneira, essa ordem a gente tem que, ainda que seja preferencialmente, é uma ordem que a gente tem que pensar e lembrar dela sempre, né? Para que a gente possa realmente, a gente fala que é o famoso ganhar e não levar, né? Você faz um processo, demora muito tempo e chega lá no final, você não consegue trazer isso. Outra questão que eu gostaria de pontuar é a questão da desconsideração da personalidade jurídica, né? Hoje nós temos, o nosso código já tem 6 anos, e nós já temos a instauração dessa questão do incidente, mas ainda existem dúvidas quanto a isso. Então, é um assunto também que cabe outra discussão só para isso, né? Pegar um dia só para discutir a questão da desconsideração. Então, a gente tem a questão dos básicos, né? Da questão do abuso da personalidade jurídica, que é o principal, se houve ou não desvio de finalidade, confusão patrimonial. Hoje a gente tem visto muito a questão de holding. Infelizmente, as pessoas hoje colocam que tudo se resolve com uma holding. A questão de patrimônio, de sucessão, eles querem fazer tudo com a holding e fazem de qualquer maneira, que causa normalmente, muitas das vezes, a questão da própria confusão patrimonial, né?
e os juízes eles vão desconsiderar os efeitos de certas determinações ou obrigações para que seja estendido isso para os bens particulares dos administradores ou dos sócios beneficiados direta ou indiretamente. Então, é só um tópico para a gente chegar aonde nós queremos discutir, né? E a questão do incidente mesmo, né? Que hoje ele pode ser instaurado mesmo a pedido da parte ou do próprio Ministério Público, isso é uma coisa importante. A gente pode verificar a questão da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Às vezes a empresa está te devendo, mas o sócio está rico, ou o sócio está rico e a empresa está te devendo. Então, lembrando que a gente tem essa possibilidade de fazer inversa e que a gente não está discutindo aqui o benefício de ordem. Então, só gostaria de trazer, de pontuar essas coisas. Dentro de outras coisas que a gente vai chegar, hoje a gente tem um gargalo muito grande. Hoje nós temos 40 milhões de processos de execução pendente. Então, hoje, a gente tem visto que o CNJ ele está louco para resolver isso, ele tem tentado outras fórmulas. Nós tivemos, há 2 anos atrás, um hackathon do CNJ, no sentido de obter novas ideias para que a gente possa acabar com esse gargalo da execução, porque hoje é o que empata o judiciário, né? Hoje a gente tem um congestionamento de 84%, nós estamos parados em termos de execução. E o nosso prazo médio hoje é de 4 anos e 7 meses. E eu vou te falar que eu, particularmente, acho esse prazo médio muito pequeno. Agora, com a questão do processo eletrônico, a gente pode falar nesses 4 anos. Mas eu tenho processos que estão no escritório há 20 anos, há 25 anos, né? Nós temos um caso emblemático no nosso escritório que nós já conseguimos a desconsideração da personalidade jurídica e a pessoa some, a gente não consegue ir atrás, e é uma pessoa que muito rica, sinais exteriores de riqueza, tem casa em Miami, mora lá, e a gente não consegue, porque ele vai fazendo subterfúgios para que você possa fazer. Então, quando você fala em 4 anos e 7 meses, eu nem levanto a sobrancelha, porque eu falo que isso aí nem é um prazo assim que eu consideraria. Não sei a situação de vocês aí em São Paulo, já fiz algumas execuções aí, mas também não vi essa celeridade toda, não, né? Por aqui também, viu? Por aqui também não muda muito, não. É incrível, porque a gente tem, assim, muitas opções. Eles falavam, né? A gente vem de uma época que os embargos, eles suspendiam a execução automaticamente. Então, era uma tranquilidade, né? Enquanto não houvesse bens a penhora, embargos e tal, e ali fosse eterno. E essa alteração do código, no sentido de retirar o efeito suspensivo dos embargos, como diz, devedor que lute e corra atrás, porque nossa execução vai correr e você que se vire, eu não vi isso na prática. Eu, sinceramente, um ou outro caso pontual, mas mesmo assim eu não verifiquei essa alteração tão substancial nesse sentido de celeridade, né? Então, voltando à nossa questão de que ganhei, mas não levei, a gente tem algumas ferramentas de informação, que hoje tudo são dados. E hoje, quando a gente fala em questão digital, estamos todos interligados, nossos dados todos estão na rede. Hoje, voltando na plataforma gov.br, que a gente vai falar nela muito, muito intensamente, é uma plataforma que você tem muitas informações, né? E hoje, o Brasil é o segundo país no mundo de dados em plataformas governamentais. Então, é um dado que é interessante. A gente só está perdendo para a Índia. Então, é muito bom. Então, o que acontece? Algumas ferramentas de informação, elas estão submetidas ao controle e à fiscalização do CNJ, né? Nós temos a questão de Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos questão de dados sigilosos mesmo, bancários. Então, o que acontece? Essas ferramentas, muitas ferramentas, elas estão limitadas, o acesso está limitado aos membros do Poder Judiciário. E algumas ferramentas
eu posso fazer o pagamento de um emolumento diretamente no cartório e obter essas informações, principalmente considerando que os cartórios hoje estão todos digitalizados. Então, algumas ferramentas que nós podemos utilizar, né? Hoje a gente tem a questão da rede SIM, que é uma rede que faz uma simplificação desse registro e legalização das empresas e negócios. Nós temos a Central Nacional de Informações de Registro Civil. Isso é muito importante, né? A gente tem visto que, infelizmente, né, depois dessa questão dessa possibilidade de acesso a essa central, em termos de direito de família, isso foi um caos, porque é o seguinte, você tinha muitas... Nosso país é imenso, então nós tínhamos várias realidades de pessoas que se casavam num lugar e depois se casavam em outro, porque os cartórios não eram interligados. Então, acontecia mesmo isso. Então, hoje, isso pode nos possibilitar uma informação de registro civil total. Nós temos o InfoSec, que é a questão de segurança pública, justiça, né, e fiscalização, e temos a questão também aqui do CIEL, que é a questão de informações de direitos eleitorais. Os direitos eleitorais, eles são amplos. Por quê? Normalmente, quando a gente tem, às vezes, que localizar um devedor, o título eleitoral, como você faz essa atualização de endereço, é realmente uma fonte de informação fidedigna. Só que, se você tem um devedor que é candidato, além das informações de localização, você tem o quanto o patrimônio dele está lá declarado. Então, é uma fonte também para que a gente verificasse se em algum momento ele foi candidato, e aí você teria também acesso às informações, né? Mais ferramentas que nós temos aí, sistema de registro eletrônico de imóveis, que também hoje possibilitou muita coisa importante, né? Nós tínhamos situações de cartórios, que infelizmente nós tínhamos, que a gente fala de 10º andar de matrícula, ia fazendo uma, depois outra, depois outra. Nós temos um cartório que nós verificamos uma época no interior, que o cartorário ele simplesmente virou o mapa e começou a se fazer as matrículas com um número diferentes. Então, nós já tivemos de tudo. Então, hoje nós temos a questão de georreferenciamento, nós temos a questão do CAR, que isso, todas essas ferramentas, elas vão dificultando, né? Não vai acabar com a farra de tudo, né? Porque o estelionatário ele é uma pessoa que está por conta e tem uma inteligência para conseguir burlar isso, né? Mas, de qualquer maneira, é um sistema que dificulta essa adulteração, né? Outras questões são a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Essa central é muito importante, porque nós temos aí, essa central faz também o controle da questão de testamentos. Então, hoje os notários, inclusive existe, né, um projeto de lei no sentido de passar alguns atos da execução para que sejam feitos pelos notários, né? A gente tem vários conhecidos, né, Fernanda, que estão lutando com isso, para que ele possa, no sentido de agilizar, né? Porque se a gente pode conseguir essas informações e esses atos sejam extraprocessuais para acelerar, então essa Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados é um grande auxílio também que nós podemos fazer. Por quê? O que é uma coisa que as pessoas utilizam muito quando querem esconder o imóvel? Eu faço um compromisso de compra e venda e eu faço uma procuração, né? Então, antigamente, eu não conseguia localizar essa procuração. Por quê? Porque eu fazia essa procuração em outro estado. Eu vou lá no Rio Grande do Sul, eu vou no Alagoas, eu vou longe de onde eu estou e faço essa procuração. E eu não tinha esse acesso às informações, né? Tudo bem, eu poderia ir lá, se eu soubesse, obviamente, eu ia conseguir um traslado dessa procuração, mas não era tão simples, né, de localizar isso. E com essa questão dessa central, eu posso ter esse acesso. Outra ferramenta é a Central Nacional de Serviços Eletrônicos de Tabeliães de Protesto de Título. Por quê? Quando a gente falou lá no começo que eu posso pegar um crédito do meu devedor, vai que ele tem
uma questão de um crédito, ou ainda que ele seja devedor, eu posso verificar em outro processo de execução se o outro credor dele já foi mais esperto do que eu e já obteve maiores informes do que eu consigo. Então, às vezes, eu vou pesquisar no outro processo e consigo informes diferentes daquilo que eu já tinha pensado, né? A questão do notariado também, tudo vai entrar na questão de notariado, e a questão de indisponibilidade de bens, que eu tenho também. Nós temos hoje, é importante quando a gente fala de cartório, de matrícula de imóvel, porque o só ato da interposição da execução, eu posso obter aquela certidão, né? E averbar na matrícula a existência da ação. E isso afasta que o terceiro seja terceiro de boa-fé. A partir do momento que está averbada a existência da ação, não me impede a venda, óbvio. Mas o terceiro que fizer aquisição, ele depois não pode alegar que é um terceiro de boa-fé, porque ele vai comprar sabendo que existe essa pendência e isso, né? Outros que eu trouxe aqui é que você tem um sistema de gestão fundiária. Às vezes a pessoa não passa, Uberlândia é uma área, tem uma visão muito agropecuária aqui, né? Então, a gente tem muitas questões de terras e, às vezes, a pessoa não passa a fazenda para o nome dele. Só que, na hora de fazer algum documento no INCRA, ele faz o nome dele. E aí você consegue saber, ou mesmo que ele está, por exemplo, ou faz muito comodato, ou faz um arrendamento. Então, às vezes, você vai e consegue isso, né? Portal da Transparência é outra ferramenta que a gente pode usar muito. Por quê? Às vezes, eu sou um prestador de serviço. Eu tenho uma van e presto serviço. Só que eu tenho que prestar serviço, se eu estou prestando serviço para o município, está lá no portal de transparência. Então, você tem o contrato, você tem quanto tempo de contrato, quanto que eu estou recebendo. Então, o portal da transparência é um outro local que a gente pode receber informes sobre créditos que a pessoa tem, né? Do mesmo jeito, o INPI, vai que ele é tem grandes patentes, né? E eu posso conseguir isso também. A questão da ANAC, do CNPA, porque às vezes eu tenho não só os aviões, mas às vezes eu não tenho um avião no meu nome, mas eu fico locando, eu faço o arrendo desses aviões. Então, eu faço fretamento direto de avião, e aí eu também consigo verificar esses dados, né? E os portais dos tribunais, que aquilo que a gente já comentou, às vezes, em outro processo que ele tenha, eu vejo que a outra parte já conseguiu informes que eu ainda não tenho. Então, eu corro atrás lá e vou copiar do coleguinha aqui que ele já achou, né? E correr atrás para ver se eu recebo alguma coisa. Outras questões que a gente não vê tão comumente é que eu posso fazer uma hipoteca judicial. Eu já tenho uma sentença e eu vou fazer uma hipoteca naquele imóvel, né? E aí eu estou me garantindo que eu vou receber alguma coisa. A questão da verbação premonitória, que a gente já falou agora, né? E dentro disso eu já posso, antes que a pessoa a faça, ou mesmo que o oficial de justiça procure bens, eu já posso, na minha própria inicial, se eu já tenho esses dados, fazer essa indicação prévia desses bens, né? Que às vezes eu saio na frente. A gente sabe que, infelizmente, quando a pessoa está numa situação de insolvência, e a gente tem que, o primeiro que chega vai ter a preferência. Então, eu já faço a indicação lá na minha inicial da minha execução, né? E eu vou tentar interromper o curso dessa prescrição intercorrente, procurando o tempo todo. Às vezes eu já tenho uma situação que meu processo já está suspenso, né? E já está correndo a questão da prescrição. Então, a gente corre atrás e dá uma pesquisada de vez em quando, porque às vezes o devedor ele esquece que ele deve e começa a movimentar novamente na conta. Isso acontece muito. E aí, no momento de distração, você consegue receber, né? Então, a gente estava falando de busca, de ferramentas de busca patrimonial que a gente vai fazer agora, né? Dentro das questões de busca, ainda temos diversas ferramentas também, né?
Nós temos o SACI, que é a Informação de Aviação Civil. Nós temos o Navejude, que é a integração do Poder Judiciário, que você, às vezes, acha uma precatória, você acha um precatório, né, que você consegue, que a pessoa tem o direito de receber. E nós temos um sistema que é de gerência de embarcações. É aquilo que a gente falou, às vezes ele não é proprietário da embarcação, mas ele utiliza a embarcação. E se ele utilizar essa embarcação, esse sistema vai te informar que houve essa utilização, né? Voltamos ainda da questão do Sistema Nacional de Cadastro Rural, que CAR, arrendamento, isso você vai conseguir lá. O sistema, o SPED para contador, fala em SPED até, né? Porque hoje é o que ele trabalha no dia a dia. Então, o SPED também é uma grande fonte. O cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, ele também pode ser, né? Temos aí o dossiê, que é integrado na Receita Federal. Temos o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e tem o SIMBA, que ele fala sobre as suas movimentações bancárias. Lembrando que a falácia de que o Pix é livre, o Pix não é livre, né? As pessoas hoje, a gente tem que tirar o chapéu, porque realmente o Pix, ele mudou todo o sistema financeiro. Como uma ferramenta muda todo o dia a dia das pessoas, né? Hoje as pessoas não andam mais com dinheiro, muitas vezes nem com cartão. As pessoas vão para o shopping com o celular, mesmo que não tenham cartão no celular, tranquilos, porque vão pagar através de um Pix. As próprias maquininhas hoje fazem esse recebimento pelo Pix. Então, assim, é um crédito muito grande que foi uma mudança de paradigma incrível. Agora, a gente não sabe até que ponto isso, né, vai ser usado contra as pessoas que estão passando esses Pix. Mas vamos às cenas dos próximos capítulos. E aí a gente chega na questão da tecnologia no judiciário, né? Que a gente já falou. Então, hoje, nosso judiciário é um dos judiciários mais modernos do mundo. Nós temos situações incríveis, e eu repito isso porque assim, eu sou uma apaixonada, uma entusiasta da inteligência artificial, e nós temos hoje uma plataforma chamada Plataforma Sinapse, que é o berço de todos esses projetos. E a gente tem visto, o que é muito interessante, os tribunais, eles têm hoje equipes que são muito especializadas. O CNJ tem profissionais maravilhosos, capacitados, que conseguem fazer essas ferramentas. E depois, eu até gostaria que vocês depois visitassem o site do CNJ, porque eles têm ferramentas, assim, muito interessantes. E os nomes são os melhores, né? Cada nome que eles colocam, assim, é mais legal, que tem girimum, tem de tudo ali. E um dos que eu achei muito interessante, eles fizeram meio que um Uber, vamos dizer assim, de oficial de justiça. Você tem uma plataforma, o oficial de justiça sai com um tablet e ele vai andando. Aí ele fala assim, Viviane, você está perto da casa da Fernanda, você tem que fazer a citação da Fernanda. Aí eu chego lá na casa da Fernanda, que eu estou passando, ele sabe a minha localização, né? Ele vai me seguindo, chego na porta da Fernanda, aí ele baixa para mim o mandado. Eu tenho uma impressorinha, ela é toda portátil, né? Ou posso fazer pelo própria entrega de WhatsApp, outros meios para a pessoa. Já citei, no momento que eu cito a Fernanda, já vai para o processo. O que a gente levava de tempo para o oficial de justiça, falar onde que era o lugar, para fazer essa dinâmica dessa distribuição do oficial de justiça, ele chegar lá, até que juntava o mandado, era um mundo velho, a gente fala aqui um mundo velho de dia, né? Então, isso acabou dentro dessa plataforma. Não que acabou, mas é uma das opções dessa plataforma. Então, nós temos hoje, né, a plataforma digital do Poder Judiciário, que ela faz ela ataca diversos setores. Ela faz uma integração no sistema,
que é o que eu falei, que eu tenho morro de inveja de vocês do ESAGE. Hoje o PJE é a plataforma oficial. Os estados que não têm outro sistema, obrigatoriamente tem que começar ou renovar, não pode mais fazer renovação, aí você já entra no PJE. E aqueles estados, e foi, parabéns para São Paulo, porque foi uma luta muito grande, processo para que São Paulo mantivesse o ESAGE, porque eles queriam impor que vocês jogassem fora essa maravilha que vocês têm do ESAGE e aplicassem o PJE. Isso já foi definido no sentido de que vai ser mantido o ESAGE, eu só tenho que fazer essa interoperabilidade para que os sistemas possam conversar. Então, dentro da plataforma, eu vou ter PJE, EPROC e ProJude, todos os sistemas, né, e públicos e privados, eles têm que ter essa integração. Tem a questão dos módulos básicos, né? Aí entra o Synapse, que eu falei que é da inteligência artificial, tem o portal de serviço, domicílio, precedente. Eu falo hoje que a gente tem muito que estar muito conectado com esse site do CNJ, porque você tem muitas informações e muita coisa boa aí que a gente às vezes não sabe e está tudo lá explicadinho. Eles têm vídeo, eles fazem legal design, eles têm uma forma muito tranquila de falar, de passar isso, né? E dentro dos módulos negociais, dentro dessa plataforma, né, surgiu agora o nosso querido Sniper, né, que a gente se propôs a conversar dele hoje, que é um Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Lembrando que o Sniper nasceu para desafogar o judiciário com os 84% de gargalo de execução. Então, ela é uma solução tecnológica, ela foi desenvolvida pelo Programa de Justiça 4.0, né? E que vai agilizar e facilitar essa investigação patrimonial, limitados, nesse primeiro momento, ele é aberto só para servidores e magistrados dos tribunais que estão interligados nessa plataforma. O que é a função do Sniper? Né? O que eu posso esperar desse Sniper? Ele vai me auxiliar nessa busca de dados para identificar parte, porque às vezes eu não consigo nem mesmo identificar minha parte, né? Então, ele vai me dar esses dados, ele vai auxiliar na busca de bens e direitos, né? E na identificação, olha aí que a gente fala que os laranjas agora estão identificados, porque o Sniper, ele identifica o relacionamento entre as pessoas e empresas. Porque ficava tão fácil falar, não precisa se preocupar, eu falo que eu tenho até giriza da palavra blindagem patrimonial. A pessoa fala isso, eu falo, moço, não, né? Então, o Sniper está aí para acabar com a blindagem patrimonial, porque ele faz isso assim em segundos, né? O que o Sniper vai me oferecer? Essa investigação patrimonial centralizada e unificada. Mas, Viviane, você já me passou vários sistemas, eu consigo? Consegue. Só que pensa a quantidade, eu só citei alguns sistemas, então pensa que você tinha que ir sistema por sistema, pagar emolumentos, porque isso, lembra que a gente conversou lá atrás, que isso está aberto aos servidores e magistrados, mas a pessoa física, né, o judicionado, ele tem que pagar emolumentos. Eu tinha que pagar tudo, e agora o Sniper não, ele centraliza e unifica tudo isso. Então, por enquanto, no primeiro módulo, ele está tendo acesso à base de dados abertas e, posteriormente, ele vai ter acesso à base de dados fechados. O Sniper ainda nós estamos no primeiro módulo dele e ele vai sendo construído em módulos a partir do treinamento mesmo, porque a inteligência artificial você vai treinando com os dados que você tem. Pensa que inteligência artificial é como uma criança que você tem que ensinar. Você ensina e verifica. Errou, você pune. Não acertou, você dá uma recompensa, no sentido de que você possa chegar lá. É uma navegação muito simples do Sniper, ela é intuitiva, clara, muito tranquilo. Ela tem todo aquele formato que eles chamam de grafo, né? Que na realidade, fugiu a palavra aqui, não é nuvem de palavra, eu vou chegar ali na palavra para a gente chegar. Então, ela cruza
em segundos, né? E traduz visualmente essas informações. Uma das coisas interessantes pensa, ainda que eu consiga ir em todos os sistemas e conseguir todos os dados, além de cruzar, eu vou ter que traduzir, ter uma leitura do que aquilo significa. E o Sniper faz isso para você. Ele identifica as informações, as ligações, e ele vai fazendo uma correlação direta entre as coisas e as bases de dados. Hoje, no módulo 1, o que a gente tem de dados disponíveis no Sniper? Eu tenho os dados da Receita Federal. O que eu vou conseguir lá? CNPJ, CPF, TSE, base de candidatos, né? Os candidatos e os bens declarados. Na CGU, é importante quando eu falo de sanções administrativas, porque, às vezes, a natureza da sanção administrativa te informa o bem que a pessoa possui. Por isso que eu falo, não, os dados, eles são importantes que você tenha e que você os analise. Porque, às vezes, se eu tenho um monte de dados e não sei cruzar e não sei ler aquilo, não vai resolver, né? Eu tenho dados de empresas que são inidôneas e empresas que estão suspensas. Eu tenho entidades sem fins lucrativos impedidas, né? Infelizmente, quantas pessoas utilizam de associações, de ONGs, para esconder esses dinheiros? Então, ali eu vou ter todos esses dados lá na CGU. As empresas que foram punidas e os acordos de leniência, que também são grande fonte de conhecimento. Então, esses dados todos estão disponíveis para ser cruzados no Sniper. A Agência Nacional de Aviação Civil também está lá e o Tribunal Marítimo também, ele está dentro do Sniper, né? Como a Fernanda tinha comentado, a partir do dia 16 agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já fez um comunicado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Nessa primeira etapa da implementação de São Paulo, o Infojude e o Cisbajude, eles não integram esse primeiro módulo. Então, as pessoas, os exequentes que pretendem pesquisas no Infojude e no Cisbajude, eles têm que continuar fazendo o requerimento em separado, de acordo com os comunicados que a gente listou ali. Mas é só nesse primeiro momento. Eu acredito que isso vai ser integrado bem rápido, porque o segundo módulo já está chegando, né? Então, esse market aqui, que é o que a gente tem todo aqui, ó, esse marketplace, é o que a gente tem, que o judiciário tem à disposição, né? Então, aqui eu tenho o Renajude, que está separado, eu tenho o Cisbajude, que está complicado aqui. Todos esses sistemas aqui, eles estão disponíveis para o judiciário. E agora já tem uma carinha, né, do Sniper, que o juiz pode clicar ali e ele já cai direto no Sniper. Essa plataforma é exclusiva de acesso. Isso que vocês estão vendo aqui é o que o juiz vê quando ele entra no sistema, tá? E eu posso entrar? Não, eu não posso, né? O meu perfil não é autorizado, então se eu clicar lá naquele link que eu passei para vocês, a gente vai receber essa mensagem que é exclusivo para eles e a gente, por enquanto, estamos só de olho, né? E os magistrados, de acordo, isso que eu estou passando essa informação já é de acordo com a portaria conjunta do TJ, tá? Porque antes eles achavam, eu já tive várias recusas de Sniper, no sentido de que não sou cadastrado, minha avocado pede abdicaba, não sei o que é isso, e agora não. A partir do dia 16, todos os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já estão automaticamente cadastrados para acesso na plataforma gov.br. Então, acabou a desculpa, porque eles já estão cadastrados, né? E os servidores, eles têm que mandar um e-mail para corregedoria.sistema, vão fazer um curso específico, que é um curso bem tranquilo, que é na própria plataforma do CNJ. Eles vão fazer esse curso
e vão estar, a partir daí, habilitados para que eles possam ter acesso ao sistema. Então, se vocês precisarem orientar algumas pessoas, vocês podem dizer isso: magistrado, você está automaticamente, e o servidor, olha, você tem que mandar um e-mail lá para a corregedoria, ela vai te passar um acesso, você faz um curso e aí você está habilitado. Esse que é o procedimento. E esse é o sniper, tá? Isso é que o juiz vai ver, ó. Eu vou pegar uma pessoa aqui, e aí eu tenho aqui, eu sou amiga da Fernanda, fico mandando pix para a Fernanda toda hora, e aí eles vão falar, peraí, o que a Fernanda tem? Aí descobre que a Fernanda está com os meus bens aqui, ó. Então, eu vou descobrir o que ela faz, o que ela não faz, qual a empresa que ela é sócia, que ela não é. E aí começa, por isso que a gente fala da questão da blindagem, né? A empresa que vai passando para cá e já foi embora. Então, essa é a visão que o juiz tem. E aqui, se você... É que eu não consigo abrir, porque essa tela é só do magistrado, tá? Eu só tenho essa imagem. Então, a partir daqui, por exemplo, se eu clicar, eu vou aprofundando nas informações. Então, isso aqui é uma velocidade incrível. Então, assim, a gente tem que pensar muito, né? Então, era isso. Agora eu gostaria de fazer um bate-papo mesmo e que eu gostaria de agradecer. Olha, Viviane, primeiro nós temos que te agradecer. Não estou te escutando, Fernanda. Não está me ouvindo? Agora sim. Agora tá. Tá me escutando? Sim. Tá. Bom, primeiro nós temos que te agradecer pela quantidade de informações que você nos trouxe. Viviane, já tive o prazer de conhecê-la um tempo atrás, e ela é essa pessoa que ela sempre acaba entregando muito mais do que lhe é proposto, então, assim, foi excelente. Inclusive, muitas pessoas me perguntaram aqui no grupo, no chat, se vai ser disponibilizado esse material. Eu te mando no WhatsApp. Perfeito. Aí nós disponibilizamos, porque excelente. Desde o início, essa quantidade de ferramentas que nós já temos hoje, que muita gente ainda não sabe que tem, né? Muitos profissionais, às vezes, no dia a dia, ficam com aquela ideia de Sisbajude, Infojude, Renajude, que são, de fato, ferramentas que muitas vezes são úteis, são as que a gente acaba mais utilizando, só que muitas vezes são insuficientes. Nós já temos hoje outras ferramentas também que estão disponíveis, podem ser utilizadas, e muitos não utilizam. Antigamente, há alguns anos atrás, quando ainda não tinha essa parte informatizada tão avançada como está hoje, nós tínhamos a Arispa, aí tinha que distribuir ofício. Eu fui estagiária muito nova na faculdade, e aí eu trabalhei no escritório na parte de execução durante bastante. Então, eu saía distribuindo ofícios, aí cartinhas às vezes, né? Então, tinha toda essa dificuldade, ou não dificuldade, mas esse caminho maior, né? E hoje já temos tudo na mão. Essa imagem que você Abre a segunda gaveta aí. Essa imagem que você trouxe aqui do funcionamento do Sniper, ele é sensacional, né? Estamos aqui 9 horas da manhã lá com ele. Pegar o... fazer aqui uma quantidade muito grande de informações. Nós temos aqui no chat uma pergunta do Gabriel Silva, inclusive é membro aqui da Comissão de Processo Civil também. Ele perguntou como ficaria a observância da LGPD no sistema Sniper. Eu vou até abrir aqui. Gabriel, você quer abrir a câmera, quer abrir o áudio, quiser perguntar pessoalmente, fica à vontade. Gabriel, essa é uma preocupação, o CNJ tem uma preocupação muito grande, no sentido de que, é o que a gente falou, agora, nesse primeiro módulo, nós temos dados de acessos abertos, né? Então, não são dados sensíveis, e por isso mesmo que essa plataforma ela é exclusiva para magistrados e serventuários da Justiça. Ele não é uma plataforma que você vai poder acessar, justamente porque vai caber ao magistrado, né? Em cada caso, ele analisar se ele pode ou não passar essa informação para o exequente. Então, outra coisa que é importante a gente pensar, que o momento de você requerer ao juiz que ele faça uma pesquisa no Sniper. Eu não posso chegar na minha inicial da minha execução e falar, juiz, eu quero que você utilize o Sniper. Ele não vai te conceder, tá? E com certeza. Por quê? Porque você tem outros métodos para resolver antes, né? Não, só o fato da existência do Sniper
não quer dizer que você não vá fazer outras pesquisas. Então, a gente sempre tem aconselhado, por exemplo, eu particularmente, eu tenho muitos processos que, infelizmente, já estão arquivados provisoriamente e correndo prescrição. Então, acho que caberia agora, né, a gente pegar no recesso, a gente descansa um pouco, depois, um pouco antes de voltar, você dá uma revisitada nos seus processos todos de execução, para ver se algum deles não caberia esse pedido. Olha, juiz, já tentei, já está parado, ou você pede novamente um Sisbajude, alguma coisa, um Bacenjude, um Sisbajude, um Renajude. Então, ou você já monta uma petição legal no sentido de que, até o Gabriel está falando que como medidas atípicas, eu acho que não seria caso nem de medidas atípicas, né? Eu acho que é uma plataforma e é um pedido que você vai fazer no curso do processo sem alguma coisa nesse sentido. Mas eu já tive outras questões no juiz que, antes de fazer um Bacenjude, como a gente tem aquela gradação, por isso que eu trouxe o artigo, né, para a gente dar uma relembrada daquele rol, como o rol fala, em primeiro lugar, a questão de dinheiro, então eu acho que valia a pena, né, na petição, pedir de novo um Bacenjude e já falava, olha, se você não conseguir Bacenjude, já faz o sniper. Então, eu acho que aí você teria mais chance do juiz... Mas vocês estão privilegiados, porque os outros tribunais não fizeram essas portarias conjuntas e a gente está tendo muita dificuldade nos outros tribunais para que os juízes possam conceder o sniper por desconhecimento. A gente vê que muito juiz não conhece o sniper. Você está no mudo. Deixa eu pensar aqui, eu estou vendo aqui, ó. No caso do sniper, a descoberta para uma terceira pessoa envolvida, apesar de ser claramente percebido o efeito da lanche, como fica a indicação da penhora do bem, sendo que esse não pertence ao devedor? Aí você vai ter que analisar, por isso que a gente falou da questão da desconsideração, se for um caso de pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, você vai verificar se você consegue enquadrar dentro da questão da desconsideração, ou se você consegue fazer uma extensão de uma fraude de execução ou de uma fraude contra terceiros. Você vai ter que analisar, no teu caso específico, quem é esse laranja, né, que está envolvido e qual a situação do seu executado. Mas aí você vai por esses lados, ou você vai pela desconsideração, ou vai pela fraude. Né? Fraude de execução ou fraude de terceiro, é isso mesmo, Alessandro? A gente tem muito instrumento, né? Eu falo que eu sou apaixonada com o nosso Código de Processo Civil e a gente, muito, né? A gente gosta desse código porque ele realmente te dá umas opções. E é o que eu falo, às vezes você desconhece o código. Então, é o que eu falo também, vale a pena você pegar ele, código seco lá, dar uma revisitada, que você vai falar, nossa, esqueci disso aqui. E tem muita coisa importante. É uma grande verdade, né? A prática, nós nos habituamos com algumas questões e aquilo acaba no dia a dia, cai no esquecimento, até a letra de lei. E se não dá uma olhadinha de vez em quando, não vai rememorar o que está na lei, às vezes, também, acaba passando e depois incorrem erros, né? E as ferramentas que você nos trouxe também, que já temos hoje, já tínhamos antes do Sniper, então, assim, estão aí à disposição também. Acredito que o Sniper agora, ela vai abarcar, de certa forma, todas essas ferramentas, né, Viviane? Sim, no segundo módulo, sim. É porque ele é muito recente, né? Então, é o que eu falo, em termos de inteligência artificial, você faz o treinamento e coloca para rodar. A gente brinca que eu volto lá no... Vocês não tiveram a experiência do PJE, então vou contar para vocês nunca mais reclamar do ESAGE e lembrar e chorar pela gente do PJE. O PJE ele foi criado pelo CNJ e ele simplesmente foi colocado à disposição dos judicionados, né? Os advogados receberam o PJE que não estava pronto. E quem faz, normalmente, a ferramenta não tem a ciência jurídica. Então, eu já escutei uma fofoca, né, que a gente sempre fala da questão de fofoca,
que eles falavam assim, olha, eles mandaram a gente colocar e ficar do lado do telefone, porque o advogado ia reclamar, e aí eles passaram a fazer a ferramenta com base nas reclamações. Por isso que a gente sempre falava, né, aqui na comissão, qualquer problema a gente fala, abre um chamado. Por quê? Eles precisam disso. Então, esse feedback é o que proporciona que a ferramenta seja utilizada. Então, eu acredito que o Sniper vai ser a mesma coisa. Eles jogaram, né? Já está funcionando, já está rodando legal, mas sempre tem que ter um ajuste, por isso que eles jogam nesse primeiro módulo, fazem o ajuste e passam para o segundo módulo. O Lucas... Viviane, posso fazer uma pergunta? Você acha que a utilização do Sniper vai ser uma forma da gente conseguir, né, ter uma satisfação melhor nas ações que a gente tem de fraude contra credores? Porque hoje em dia é muito difícil conseguir sucesso em fraude contra credor. E eu acho que o Sniper, a partir do momento que o juiz consegue enxergar isso, eu sinto isso, eu não sei qual é a sua opinião, que isso vai proporcionar a gente a possibilidade de, enfim, conseguir a tal, né, ação de fraude contra credor. Concordo totalmente, Bruna. Eu tenho muita dificuldade com isso, eu trabalho com isso há muito tempo, e é o que você falou, você não consegue. Então, agora, ainda que esse resultado seja oferecido primeiro para o juiz, o que mais me encanta no Sniper é que ele não só informa, ele traduz. Então, ele vai analisar e vai te dar exatamente isso. Vai acender uma luzinha vermelha lá, tipo assim, olha aqui a fraude aqui. Porque antes era uma expectativa que isso poderia acontecer e você não conseguia. Eu estou te contando esse caso meu aqui, que é o cliente, e o pior que Uberlândia é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem. Aí o cliente, toda vez que ele vai no restaurante mais caro e vê o outro, ele estava comendo isso e não me paga. Então, assim, eu acredito muito nisso, tá, Bruno? Eu acredito que realmente agora a gente vai ter uma luz no fim do túnel aí para dar uma melhorada. Porque o CNJ precisa resolver a situação das execuções. Porque não adianta, o judiciário não dá conta, né? Quando a gente fala de 40 milhões de execuções, não tem automação de inteligência artificial que resolva isso, entendeu? Eles têm que dar efetividade. Por quê? Execução impacta na economia. Se nós temos um país que não consegue dar essa resposta, nós temos uma taxa de juros grande, porque as pessoas que emprestam vão colocar essa taxa de 84% de inadimplência de execução na tua taxa que você está pegando. Por que eles fizeram aquele lista dos bons pagadores? Por quê? Porque eles tentavam reduzir essa maldade, né? Porque a pessoa que era boa pagadora, ela estava sofrendo a consequência disso. Então, é uma realidade mesmo, né? Importante. Alessandro perguntou aqui se é a questão de busca de títulos, de notas promissórias, como fazer para achar isso? Eu, particularmente, encontro isso em pesquisa de tribunais, para verificar se realmente existe alguma execução interposta contra ele. Nos cartórios de protesto, hoje você pode procurar nos cartórios, porque essas duplicatas, isso vai estar protestado. Então, a dica que eu dou sempre é protesto, primeira coisa, cartório de protesto, e pesquisa nos tribunais. Você realmente consegue verificar isso. O Luca perguntou aqui como será disponibilizado o resultado da pesquisa pelo juiz. Ele vai analisar e vai te informar. Primeiro, ele vai fazer uma prévia análise dessas questões em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados e vai fornecer esse resultado depois, né, nesse primeiro momento. Eles vão ter alguns critérios para apresentar isso, né? O Gabriel está perguntando. Pode falar. Ele mandou aqui também, né, doutora Viviane, como no segundo momento o sistema estará liberado para o jurisdicionado em geral, é possível solicitar pesquisa e impugnação ao pedido de assistência judiciária? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim.
Nós tivemos um caso agora que nós tínhamos uma assistente judiciária e faleceu o genitor da pessoa. E aí nós fomos lá no inventário e conseguimos fazer a impugnação pelas primeiras declarações do inventário. Então, dentro dessa questão, acho que por analogia, você obviamente vai conseguir fazer essa impugnação sim, que ele não é específico para execução, né? É uma ferramenta de busca de bens, então, dentro disso. E o Estado é o mais interessado de que você pague os emolumentos, então, com certeza, ele vai deferir, assim, tranquilo, feliz. Ele vem daí, né? Não são raras as decisões que já vemos hoje em dia de indeferimento de justiça gratuita pelos motivos até que não sei, que mais desarrazoados, né? Recentemente foi disponibilizado no Migalhas um indeferimento por conta da fachada da casa da pessoa. Era um processo, inclusive, público, eu fui acessar os autos do processo, por curiosidade, falei, nossa, o que está acontecendo, né? E foi assim, meio absurdo. Então, assim, em contrapartida, nós sabemos que há situações em que o benefício é deferido, e em casos de blindagem patrimonial, como você comentou, e essa ferramenta seria extremamente útil, porque senão ficam dois pesos, duas medidas, né? Em caso que a pessoa está ali tentando benefício porque de fato precisa, às vezes é indeferido por razões que não seriam suficientes para embasar o indeferimento, e situações em que a pessoa está ali se esquivando e escondendo bens e acaba tendo benefício deferido. Aqui em Minas, a tendência é indeferir pedido de assistência. Eles são muito rígidos com isso, eles não deferem, não. Ultimamente eu tenho visto também em Minas, no Rio de Janeiro, indeferimento, ou, a princípio, antes do indeferimento, solicitação de documentos comprobatórios de que a parte faz jus ao benefício. Eu acho importante isso. Porque também inibe o pedir só por pedir, né? E sim, você já vai fazendo esse filtro de quem realmente precisa. Temos mais alguma pergunta? Quem tiver perguntas, dúvidas, fique à vontade. Pode mandar pelo chat, ou quiser abrir a câmera também, fazer a pergunta por áudio, fique à vontade. Viviane, eu tenho uma outra pergunta. O Sniper tem algo parecido com o Simba? O Simba vai integrar, num segundo momento, o Sniper, mas ele é muito mais amplo. O Sniper, ele permite que você tenha acesso a todos os tribunais, né? E você tem acesso não só aos tribunais, mas você tem acesso à Receita, à ANAC. No segundo momento, você vai ter acesso a todos. Por isso que eu falo, a plataforma gov.br, tudo que tiver ali vai estar no Sniper. Então, é muito mais amplo do que o Simba. É porque a maior parte dos indeferimentos do Simba, pelo menos aqui no TJ São Paulo, é a argumentação de que não há, eu tenho que demonstrar que existe ocultação de patrimônio. Aqui em Minas, eles indeferem dizendo que é só para processo penal. Também já teve essa também. Já tem um Ctrl+C, Ctrl+V de um despacho pronto. Simba é só para processo penal. Nós temos aqui uma pergunta do... O Luca está perguntando aqui... Luca, é importante falar isso aqui, que São Paulo começa agora 16 de dezembro, tá? Mas não precisa de portaria, não precisa de nada. O Sniper já está à disposição dos magistrados. O que acontece é que o magistrado não sabe. Como em Minas nós não temos essa portaria conjunta, essa reunião que foi feita, o que eu faço? Eu falo, excelência, já está à sua disposição, você não precisa fazer nada. Então, o que eu vou lá na página do CNJ, coloco o link para ele e falo, tá vendo aqui, ó, aperta aqui que você tem acesso. Então, não há necessidade de que seja feita uma legislação específica de cada tribunal. Não tem. O Sniper já está disponível para os magistrados. Eles só desconhecem.
E se for de outro estado, faz que nem eu faço aqui em Minas. Ensina, põe setinha, liga o design. Fala, ó, clica aqui, ó, é só clicar aqui que você já está tranquilo. Aliás, uma excelente consideração, né? Porque aqui em São Paulo teve essa portaria, mas antes mesmo de sair essa portaria, tivemos até um dia um debate na reunião da comissão de que uma advogada havia solicitado a utilização do sniper e o juiz falou que não, que ainda não estava disponível. Faltava, aqui eles falam que faltava legislação. Eu falava, não falta não. Pode ir lá, é só clicar nesse botãozinho aqui que você já... previsão para liberação de novos módulos, eles não passaram isso. Eu acho que vai depender muito da... Por isso que a gente fala, quanto maior o volume de dados e maior o volume de dúvidas, e quanto mais os magistrados entrarem e acessarem, e isso vai ser muito legal de São Paulo começar e fazer essa movimentação, acelera a implementação do segundo módulo, porque eles também não vão liberar o segundo módulo sem que eles possam ter essa questão da inteligência treinada mais, né? De que no momento, nesse primeiro módulo, não há inclusão do Sisbajude e do Infojude, até para que seja solicitado antes, né? Eu coloquei no material que eu vou disponibilizar para vocês, já tem todo a legislação e embasamento, mas isso também hoje não é necessário, porque Sisbajude e Bacenjude é uma coisa que já está bem consolidada, né? Mas, sim, de qualquer maneira, eu deixei ali para vocês para organizar. A questão de cartório de imóveis, todos vão entrar. E eu acho mais importante o cartório de imóveis, eu acho o cartório de registro civil e o cartório de notas. Porque toda a maracutaia acontece no cartório de notas. Porque a escritura eu posso lavrar em qualquer lugar, em qualquer cartório de notas do país. Eu vou ter que registrar no lugar do imóvel, né? Na localidade do imóvel. Mas lavrar a escritura, que é a primeira fase, eu lavro em qualquer lugar. Então, assim, agora, eu acredito que depois que isso for implantado, essa parte também do cartório de notas, aí vai ser bem eficaz. Bom, mais alguma pergunta? Eu acho que não. Estamos caminhando aqui para os minutinhos finais também. E, Viviane, só quero agradecer pela sua participação hoje, por essa quantidade de valiosas informações que você nos trouxe, do início ao fim. Realmente foi um grupo de estudos aqui muito, muito proveitoso. E essa vivência prática, né? Essa aplicabilidade prática na advocacia, a execução. Nós sempre debatemos, academicamente falando, sobre a dificuldade da execução, inclusive em um FPPC que nós tivemos no Fórum Permanente de Processalistas Civis, em debates a respeito de temas de execução, até brincaram que a execução, até em debates, ela demora para fluir, né? Então, são importantes essas considerações, é importante saber manejar as ferramentas que nós já temos hoje, essas ferramentas que estão vindo. O Sniper, provavelmente nós vamos aprendendo todos juntos, servidores, magistrados, provavelmente vai surgir aí alguns obstáculos, alguma coisa a serem analisadas, a melhorarem, mas já é uma ferramenta aqui que provavelmente vai trazer frutos muito importantes para a gente tentar fazer fluir, porque nós estamos aqui, inclusive, hoje, dia 8 de dezembro, Dia da Justiça. Dia da Justiça, e essa falta de efetividade da execução, ela está diretamente ligada a essa ideia de acesso à justiça. Você até comentou, sair um pouco desse ganha, mas não leva, porque isso gera um descrédito muito grande na parte, né? Quantas vezes a parte ganha já teve um longo processo, um longo período até chegarmos a sentença transitada em julgado, e depois inicia-se o processo de execução. Antigamente tinha, até a emenda 45, tinha que entrar com um processo à parte, daí teve essa possibilidade de podermos executar no mesmo processo, mas nós temos aqui essa nova fase longa do cumprimento de sentença e que fica trazendo na parte esse sentimento de, e aí, quando que vai acontecer? Você comentou a situação de que a pessoa vê a outra pessoa ali no restaurante, e muitas vezes acontece que a parte, às vezes, ela está executando alguém que ela conhece.
Quantas a gente vê isso no dia e fala, olha, mas ele apareceu na frente da minha casa com um carro importado. E como que a gente explica, né? Olha, estamos procurando, mas ele está no nome de fulano, de Beltrano, e não consegue fazer esse link, muitas vezes até conseguiu, como foi colocado, está em nome de laranja, está em empresas diferentes, aí apresentamos isso em petição, muitas vezes o judiciário indefere, então temos todos esses obstáculos a serem superados e esperamos que essa nova ferramenta venha a somar e trazer bons frutos nesse desenrolar dos processos de execução, dos cumprimentos de sentença também. Com certeza, é a nossa expectativa, né? A gente fala que é muito ruim isso para a classe também, né? Porque, Sim. Infelizmente, fica o estigma de que o enrolado é o advogado. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem essa luta, acho que é a luta de todo mundo. E eu acho importante que eu falo assim, que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade de usar todos os meios que nós temos em prol do nosso cliente. E hoje nós temos que, a gente brinca lá no escritório que primeiro você advoga para você e depois para o cliente. Porque se eu tenho essa possibilidade de uma miríade de ferramentas para uma localização e o advogado fica inerte, isso não seria passível de uma responsabilização posterior do advogado? Então, olha o nosso risco aí também. Então, por isso que eu falo, porque às vezes a gente tem que sair da caixinha, de pensar de fazer uma penhora no estabelecimento, de tentar achar um crédito da pessoa, de se ele presta... O que ele faz? Ele presta serviço, ele faz alguma coisa. Ele tem cartão de... Eu vou pegar o faturamento dele. Ele passa... Todo mundo hoje passa maquininha de cartão de crédito. Eu vou pegar uma porcentagem desse faturamento que está no cartão de crédito. Então, você tem que pensar fora da caixa para que isso depois não seja responsabilidade do advogado. Eu falo que a gente tem que tomar... Então, assim, pensa, advoga para você primeiro, porque cliente, quando está tudo bem, tudo bem. Depois que acontece alguma coisa, sempre a culpa é do advogado. Então, a gente tem que se precaver nesse sentido, né? É verdade. E mais uma pergunta aqui, o doutor Alexandro, ele comentou, doutora Viviane, nos dê uma última luz, como fazemos para parar a prescrição intercorrente, já que com a primeira negativa de bens, ela já pode ser contada? Eu faria essa petição do Sniper. Com certeza. Independente do tribunal, né? Independente do tribunal, eu já faria uma questão do Sniper. Né? Porque essa questão também, você tem que provar que você está em atividade em procura útil, né? Eu já vi uma decisão no sentido de que essa questão da prescrição intercorrente é sobre a questão da inércia mesmo, né? Apesar de que houve essa mudança da lei, tá? Vamos deixar bem claro que existe essa lei, que a partir desse momento vai contar, mas eu já vi essa possibilidade de interrupção em termos de contagem dessa prescrição, no sentido de uma busca eficaz de mostrar existe o bem, ou eu tenho uma suspeita fundamentada de que existe um bem, no sentido de que você começa a inverter, que também hoje, dentro dos princípios fundamentais do Código de Processo Civil, a questão da cooperação, a questão da boa-fé, ele está lá no comecinho, né? Que a gente brinca que não precisava, mas copiamos a Constituição Federal no começo do nosso Código de Processo para lembrar as pessoas que tem que ter lealdade, que tem que ter boa-fé, que tem que ter cooperação, que isso são princípios, normas fundamentais. Então, eu acho que é uma coisa que a gente fala de pensar fora da caixinha, mas no sentido de que o código tem que ser analisado como um todo. Então, se eu tenho também um devedor que está de má-fé, ele está escondendo bens, ele não pode ser beneficiado pela prescrição intercorrente. Se eu estou sendo eficaz, se eu estou sendo diligente. Então, já daria uma discussão interessante aí. Excelente. Até para fins de recurso e para sustentar a tese. Excelente. Muitíssimo obrigada. Eu quero aproveitar também para agradecer cada um dos aqui presentes.
Ficamos com um bom número ao longo desse grupo de estudos todo, certamente em razão do brilhantismo da nossa professora convidada de hoje. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Deixo aqui o nosso agradecimento à diretoria da UAB Tatuapé, como um todo, na pessoa do Dr. Tiago Massicano, nosso presidente da subseção. Vou te passar a palavra, Viviane, para o seu agradecimento também. E, mais uma vez, nosso muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito, Fernanda, pelo convite, que foi assim, muito agradável. Eu acho muito importante a gente trocar essas experiências, né? O convite para todos também, por favor, se quiserem fazer parte da OAB de Uberlândia, é um prazer, a nossa OAB é uma OAB aberta e gostaríamos muito de fazer mais coisas com vocês, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa troca. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui essa noite conosco, né, nesse bate-papo, e muito obrigada. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder auxiliar, eu estou sempre à disposição. E gostaria de falar, né, Fernanda, não sei, lembrando para a questão a gente está na mesma associação, que elas no processo, que é a BEP, que é muito importante a participação de todo mundo, né? Está tendo o FPPC no ano que vem, está chegando aí, né? Então é bem interessante essa questão também. É verdade, uma excelente oportunidade para debatermos ainda mais processo civil. O FPPC, sem dúvida, é um dos maiores eventos de direito processual civil do país. Também é sempre muito importante a nossa ABEP, sempre de portas abertas para novas integrantes. Viviane, muito obrigada a todos. Uma ótima noite e espero contar com a presença de todos também nos próximos eventos. Acompanhe o Instagram da UAB Tatuapé, estamos com diversas comissões a todo vapor, então tem muito conteúdo, tem bastante evento e um conteúdo valiosíssimo, além, evidentemente, de diversos momentos de descontração. Nós estamos agora com espaço no café também, uma cafeteria bem legal que a CASP inaugurou recentemente na sede da UAB Tatuapé. Estão todos convidados para comparecer aqui. Viviane, você mora aqui já passando por São Paulo também. Me chama que eu vou. Por favor, então já está convidada, tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima. Aonde vocês vão disponibilizar o material? Viviane, você vai me mandar, né? Vou te mandar agora no WhatsApp. Tá joia. Eu vou deixar disponibilizado na UAB Tatuapé. Então, mandando um e-mail para a UAB Tatuapé, eu vou até colocar aqui. Gente, nesses minutinhos finais, vocês que são de São Paulo e também de outros lugares, eu gostaria também de fazer outro convite. Eu estou agora na diretoria da I2AI, que é a Associação Internacional de Inteligência Artificial, e tem um comitê de direito digital dentro da associação, e eu gostaria de convidá-los, porque hoje é que a gente está vendo, né? Hoje o judiciário está todo ligado na questão da tecnologia, então eu até vou colocar aqui para vocês o nome da associação, e eu ficaria muito feliz de tê-los lá conosco para a gente conversar sobre direito digital e inteligência artificial. Temos o blog lá também. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a questão de nomenclatura, de conceitos, a gente tem um glossário bem interessante. Então, visitem depois a página lá, que eu acho que é importante também. Eu estou deixando aqui também o e-mail da UAB Tatuapé e vou deixar o meu e-mail, pessoal. Nós vamos disponibilizar, Viviane me mandando um e-mail, material, na sequência eu mando, mas amanhã, como tem o jogo, nós estamos com o expediente diferenciado amanhã também, provavelmente na segunda-feira vai estar disponível. De qualquer forma, eu vou deixar também o meu e-mail, pessoal, vocês podem me encaminhar, aí eu também passo o material. Tá bom? Vou deixar aqui uns minutinhos para quem eventualmente quiser printar, tirar uma foto. Pronto. E, novamente, uma boa noite a todos e até a próxima.